Era uma noite fria e sem lua quando Paulo, motorista de aplicativo há 5 anos, aceitou uma corrida que mudaria para sempre sua vida. O endereço de partida parecia comum, uma rua em um bairro afastado, mas o destino final era intrigante, uma estrada deserta nos arredores da cidade, conhecida entre os moradores como a Estrada do Silêncio. Diziam que ninguém ousava trafegar por lá após o anoitecer, mas Paulo não era do tipo que se deixava levar por lendas urbanas. Ao chegar ao ponto de partida, encontrou uma mulher alta e pálida, com cabelos longos e escuros que cobriam parcialmente seu rosto. Ela usava um vestido antigo, com detalhes que lembravam trajes de outra época, e segurava uma mala pequena, desgastada pelo tempo. Sem dizer uma palavra, a mulher entrou no banco de trás, seus olhos fixos no horizonte. Paulo tentou puxar conversa, perguntando sobre o destino e se ela sabia que aquela estrada era mal falada, mas a mulher permaneceu em completo silêncio, sua respiração quase imperceptível. Conforme seguiam pela cidade, ele notou que a temperatura dentro do carro parecia cair a cada quilômetro percorrido, mesmo com o aquecimento ligado. Quando chegaram à entrada da estrada deserta, a mulher finalmente falou, mas sua voz era um sussurro frio que parecia ecoar dentro da cabeça de Paulo: não olhe para os lados, não para o carro, e, acima de tudo, não olhe para mim pelo retrovisor. Um calafrio percorreu sua espinha, e ele pensou em recusar a viagem naquele instante, mas algo nos olhos da mulher, uma mistura de dor e ameaça, o fez engolir o medo e continuar. A estrada era cercada por árvores altas e retorcidas, suas sombras criando formas bizarras que pareciam dançar à luz dos faróis. A cada metro, Paulo sentia que o ar ficava mais pesado, e o silêncio da noite era interrompido apenas pelo som do motor e pelo farfalhar das folhas ao vento. Quando olhou de relance pelo retrovisor, ignorando o aviso, seu coração quase parou, o reflexo da mulher não estava lá. A ausência do reflexo da mulher no retrovisor deixou Paulo atônito, e ele quase perdeu o controle do carro ao desviar o olhar para a estrada. Tentando manter a calma, lembrou-se das palavras dela: e não olhe para mim pelo retrovisor. Mas a curiosidade já tinha plantado suas raízes, e o pânico começou a crescer em sua mente. A estrada parecia infinita, como se ele estivesse dirigindo em círculos, mesmo seguindo o trajeto exato indicado no GPS. As árvores ao redor eram agora apenas vultos, e Paulo percebeu que o farol do carro não iluminava mais do que alguns metros à frente. Ele tentou quebrar o silêncio tenso, dizendo: está tudo bem aí atrás? Nenhuma resposta. Olhou pelo retrovisor mais uma vez, e dessa vez a viu, mas algo estava errado. A mulher estava inclinada para a frente, com a cabeça baixa, os cabelos cobrindo completamente seu rosto. Suas mãos agarravam a mala com tanta força que seus dedos pálidos pareciam quase translúcidos. Senhora, está tudo bem, repetiu, com a voz trêmula. Sem levantar a cabeça, ela murmurou: faltam 3 quilômetros. A frase ecoou em sua cabeça como se várias vozes estivessem sussurrando ao mesmo tempo. Paulo sentiu uma pressão em seu peito, como se algo invisível estivesse apertando seu coração. De repente, ouviu um som estranho vindo de fora do carro, de passos. Era impossível, já que estavam no meio de uma estrada isolada, mas o som de passos pesados parecia acompanhar o veículo. Ele olhou pela janela, mas só viu escuridão. O GPS começou a falhar, mudando constantemente a rota, enquanto a bateria do celular, que estava cheia no início da viagem, agora marcava apenas 5%. O rádio do carro, que estava desligado, começou a chiar, e entre os chiados, vozes murmuravam coisas indecifráveis. O medo de Paulo crescia a cada segundo, mas ele se obrigava a manter o olhar na estrada. No entanto, em um momento de descuido, sua visão periférica captou algo: várias silhuetas estavam em pé entre as árvores, observando o carro passar. Ele tentou ignorar, mas percebeu que, quanto mais dirigia, mais próximas as silhuetas ficavam, até que começaram a surgir no próprio acostamento, imóveis, encarando o veículo com olhos brilhantes e opressores. O rádio começou a emitir risadas distorcidas, misturadas com vozes que repetiam palavras desconexas, e Paulo desligou o aparelho em um movimento desesperado. O silêncio que se seguiu foi ainda pior, pois agora ele podia ouvir uma respiração pesada vindo do banco de trás. Sem ousar olhar novamente pelo retrovisor, ele sentiu uma presença cada vez mais intensa, como se algo estivesse se aproximando dele.
Você já passou do ponto de voltar, sussurrou a voz da mulher, agora rouca e macabra. Paulo tentou responder, mas sua garganta parecia fechada, e ele mal conseguia respirar. O GPS anunciou uma nova rota, indicando que havia uma curva à frente, mas algo na estrada fez seu estômago revirar. Havia um homem parado no meio da pista, vestindo um terno antigo e com o rosto completamente coberto por sombras. Paulo freou bruscamente, mas o carro derrapou e atravessou o homem como se ele fosse feito de fumaça. Ao mesmo tempo, um grito horrível ecoou de dentro do carro, e Paulo sentiu algo gelado tocar sua nuca. Ele olhou rapidamente para o banco de trás e percebeu que a mala que a mulher carregava estava agora aberta, e dela saía uma luz vermelha pulsante. No interior da mala, ele vislumbrou algo que jamais poderia explicar, parecia um pequeno mundo em chamas, com figuras humanas rastejando por entre as chamas, gritando de agonia. Não era para você ver isso, disse a mulher, mas quando Paulo olhou para ela, percebeu que seu rosto não era mais humano. Suas feições haviam se distorcido, os olhos eram negros como o vazio, e sua boca exibia um sorriso monstruoso, com dentes afiados como lâminas. Desesperado, Paulo acelerou o carro, ignorando o GPS e tentando sair da estrada a qualquer custo. As silhuetas no acostamento agora estavam na pista, movendo-se em direção ao carro de forma antinatural, com movimentos espasmódicos, como se suas articulações estivessem deslocadas. O carro tremia como se fosse explodir, enquanto Paulo ouvia vozes sussurrando em seus ouvidos, chamando-o pelo nome. Paulo sabia que não conseguiria continuar por muito tempo, mas algo dentro dele dizia que parar seria o fim. A estrada, antes deserta, agora parecia viva, como se as árvores se inclinassem em sua direção, tentando engolir o carro. De repente, os faróis iluminaram algo que fez seu sangue gelar à própria entrada da estrada do silêncio, como se ele tivesse voltado ao ponto de partida. Você nunca vai sair daqui, zombou a mulher, e sua risada se transformou em um som agonizante, que fez os ouvidos de Paulo sangrarem. Sem saber o que mais fazer, ele virou o volante bruscamente e saiu da estrada, entrando no meio da floresta. O carro sacudia violentamente entre as árvores, mas ele não podia parar. A luz vermelha da mala continuava pulsando, agora iluminando todo o interior do veículo. As vozes aumentavam, gritando coisas que Paulo não entendia, mas que pareciam corroer sua sanidade. Finalmente, ele avistou algo que parecia uma saída, um ponto brilhante entre as árvores. Ele acelerou em direção à luz, mas o carro parou abruptamente, como se tivesse batido em algo invisível. Paulo foi arremessado para a frente, mas, quando olhou ao redor, percebeu que estava sozinho. O banco de trás estava vazio, e a mala havia desaparecido. Ele saiu do carro, ofegante, e percebeu que estava de volta ao centro da cidade, com pessoas normais andando pelas ruas como se nada tivesse acontecido. Confuso, ele olhou para o relógio e viu que eram apenas 23 horas, o mesmo horário em que havia aceitado a corrida. Tentando entender o que tinha acontecido, ele entrou no carro novamente e pegou o celular, mas o aplicativo mostrava que a corrida não tinha sido registrada. Ao olhar no retrovisor, o coração de Paulo quase parou, a mulher estava lá, sorrindo, com a mala no colo. Não adianta fugir. Eu sempre volto para quem me busca, disse ela, enquanto o carro se desligava sozinho, mergulhando em uma escuridão eterna. Se essa história te deixou arrepiado, não esqueça de se inscrever no canal e deixar o like. Isso me ajuda a continuar trazendo histórias ainda mais sombrias para vocês. Comenta aqui embaixo qual foi a parte que mais te deixou com medo. E que tipo de história você gostaria de ver no próximo vídeo? Sua sugestão pode ser a próxima lenda assustadora que vou contar. Até a próxima, e se você tiver coragem,